Olá, meu nome é Conceição Maciel, sou professora de Ciências e Biologia e hoje vamos falar um pouco sobre tipos de divisão celular. Vamos lá? A forma que as células se multiplicam. Então, nós vemos aqui células somáticas e células sexuais. As células somáticas é o maior grupo de células que compõe o ser humano. São elas que formam os órgãos. Possui 23 pares de cromossomos, totalizando 46. Já as células sexuais possuem 23 cromossomos, metade dos cromossomos presentes nas células somáticas. Esse grupo celular são os gametas, responsável pela produção sexuada. As células podem ser haploide e células diploides. As células haploides são os cromossomos dos gametas, que têm 23 pares de cromossomos da mãe e 23 pares de cromossomos do pai. As células diploides são dois conjuntos cromossômicos. São as células encontradas em todo o nosso corpo, exceto nas células que são as musculares e os neurônios. As células poliploides possuem mais dois conjuntos cromossômicos. São mais comuns em plantas e raras em animais. Bem, coloquei uma observação aqui para a gente lembrar que quando se fala 46 pares de cromossomos, a gente está falando de uma espécie, o ser humano, tá certo? Então, cada espécie tem sua quantidade de cromossomo. A mitose nas células somáticas. Ela acontece numa sequência de um fenômeno da célula-mãe, que é o final da origem a duas células idênticas. A célula-mãe, com o mesmo material genético e importância da mitose. Ela tem uma regeneração, renovação de tecidos, crescimento de organismos multicelulares, reprodução de organismos unicelulares. Então, nós temos aqui do lado o tipo de mitose e como ela acontece e as fases dessa mitose. Ela tem várias fases, porque ela vai precisar se dobrar, não é isso? Ela vai ter mais duas células. Ela vai se transformar em duas idênticas. É um clone da mãe. Então, os neurônios e células musculares não sofrem mitose. Eles não se duplicam. Se a mitose ficar desequilibrada, ou seja, a mitose acelerar o processo e acontecer de forma rápida, ela pode se transformar em um tumor. Aqui ao lado nós temos as células e a forma que ela funciona e também nós temos a intérfase, a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase. Essa forma, muitas vezes caem em prova, esses desenhos, eles vão ter duração. O G1, 9 horas, na interfase. Então, você vê que são 3 períodos da interfase. Vão ter 10 horas, 4 horas e meia. Então, a gente vê aí que vai funcionar e vai multiplicando, juntando, separando os cromossomos. Então, início de separação de centríolo, você vai encontrar na intérfase, no grupo 2. Então, é importante que a gente tenha uma ideia de como funciona essa modificação e que na mitose acontece intérfase, 3 fases, prófase, metáfase, anáfase e telófase, ok? Intérfase. Bem, na mitose acontecem 2 momentos. A fase G1 dura 4 horas, crescimento celular, aumento no número de organelas, intensa síntese de RNA e cromossomos simples. Ponto de checagem é o momento que esses cromossomos vão ser checados e observado se ele adquiriu o tamanho correto para que se passe para uma nova fase. Então, novamente, a gente tem aqui
os desenhos, que é importante observar com cuidado e carinho cada fase dessa, que acontece na intéfase, que acontece na mitose. No S10, que é a hora da duplicação do DNA e duplicação dos centríolos. Então, lembrando que a gente está falando que da mitose e da intéfase, e que dentro dessa intéfase acontece a metáfase, a anáfase, a telófase, a prófase, certo? Então, é bom que a gente saiba, eu tenho a mitose, dentro da mitose acontecem as fases da intéfase, dentro dessa fase da intéfase vou ter períodos de duração. Falando agora um pouco da meiose, que são as células gaméticas. Essas células, elas ocorrem a separação dos cromossomos homólogos. Na sequência, prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase. Então, gente, eu coloquei aqui os desenhos, mas também coloquei as setas, para vocês ficarem mais antenados. Na meiose, a gente vai encontrar meiose 1 e 2. Vamos encontrar também o que acontece na meiose. A meiose só acontece nos ovários e nos testículos. Elas são gaméticas, elas são formadoras dos gametas. Fazem que os cromossomos trocam o material genético. Ele troca informações a respeito do pai e a respeito da mãe. Nós não podemos esquecer isso. Na meiose 2, existe a separação das cromátides irmãs. Na sequência S, a sequência da prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Então, a gente precisa ver que a gente vai encontrar os nomes, esses nomes bem diferentes, e que a gente precisa entender que eles vão acontecer tanto na meiose quanto na mitose, mas que a mitose vai acontecer em todas as outras células que nós temos no nosso corpo e a meiose apenas nas células gaméticas, ok? Então, eu agradeço a vocês, eu mostro aqui uma forma de separação e divisão celular muito bonita. Essa foto eu encontrei na internet, deixo para vocês aqui. Muito obrigada e até a próxima!